Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Obrigado pela rica oportunidade que você me concede de poder estar aqui falando das maravilhas de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha lhe iluminar, lhe dar uma experiência através da palavra. Nós estamos aqui com uma série sobre as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 3. Nós estávamos falando nessa bem-aventurança que ninguém consegue ser pobre do espírito, é ter percepção, entendimento que ninguém consegue ter uma vida espiritual a não ser dada por Deus. É um reconhecimento realmente de uma pobreza, reconhecimento que de forma alguma, se a criação não se revelar ao Criador, de forma alguma nós não vamos conseguir ter uma vida plena com Ele. E uma das coisas interessantes que essa comunhão ou essa manifestação de ser pobre de espírito, quando Deus ele nos traz uma vida espiritual, nos dá entendimento, uma das coisas que acontece, ramificação, frutificação, melhor dizendo, fruto é ser bem-aventurado aqueles que choram, que é o quarto versículo de Mateus capítulo de número 5, versículo de número 4. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então eu passo a ter uma comunhão com Deus, porque eu fui pobre de espírito, agora Deus me preenche, e um dos frutos que Deus traz na minha vida é ser bem-aventurado aqueles que choram. Então o que é ser bem-aventurado? Ou que entendimento é esse? Ou que tipo de pessoas é feliz, melhor dizendo, que choram? Parece contraditório, mas vamos lá, vamos definir o que é os que choram. É sentir a aflição em nosso espírito por causa do pecado, da imoralidade, da crueldade, da perversidade do mundo. A segunda definição são os que lamentam os seus pecados e os dos outros. A terceira definição é contristar-se profundamente por causa dos seus próprios pecados e fraqueza. Então, os que choram é aqueles que se relacionaram com Deus, eram pobres de espírito, seus olhos espirituais foram abertos, ele agora tem uma visão real de tudo que acontece ao seu redor. Ele liga a televisão, ele não é aquele apenas que vê a notícia e fala mais um que morreu, mais uma mulher que foi espancada, mais um político roubando. Não. Ele vê a televisão e tudo que ele vê, ele entristece a ponto de ele tomar uma atitude, a ponto de ele pedir perdão pela sua nação, pelos que estão pecando e por si mesmo, porque ele sabe que é um pecador e foi salvo pela misericórdia de Deus. A ponto de ele clamar e aquelas pessoas que estão ali, ele ter um senso para que essas pessoas venham ser também salvas. Essa questão de chorar pelos perdidos, ou chorar pelos pecadores, ou pelos aqueles que estão em volta, não é de cunho próprio das pessoas do Novo Testamento, ou só porque Jesus falou. No Antigo Testamento, nós vemos homens que choraram, que lamentaram realmente a miséria do povo em questão. Por exemplo, Neemias capítulo de número 1, versículo do 3 ao 4, fala que quando Neemias ele se encontra com alguns que estavam voltando ali do exílio e pergunta sobre a cidade de Jerusalém, e ele fala que os muros estavam fendidos e diz que os portões estavam queimados. No versículo de número 4 de Neemias, o texto bíblico diz que ele começou a jejuar, a orar, e se quebrantar diante de Deus e a chorar e pedir perdão pelos pecados dele e do seu povo. O texto bíblico diz também em Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 1 ao 12, que quando Daniel lendo o livro do profeta Jeremias, ele vê que o tempo do exílio acabou, então ele começa a orar, a buscar, a se vestir de pano de saco, de cinza e clamar pelo povo para que Deus viesse restaurar o povo novamente. O texto bíblico diz em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 41 a 44, que Jesus chorou por uma cidade. E para encerrar, o apóstolo Paulo também, em Atos 17 e 16, ele quando chega a Atenas e vê a idolatria daquele povo, ele sente uma convulsão dentro do seu espírito pelaquele povo ali. E o texto bíblico diz, em Atos capítulo de número 20, verso de número 19, que Paulo ele servia a Deus com toda a humildade e com lágrimas. Então, ser quebrantado,
por Deus e ter essa visão chorosa da situação é um grande privilégio. Primeiro que demonstra que nós estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Uma das coisas do Antigo Testamento, quando nós estudamos acerca dos profetas, é que os profetas sentiam o que Deus sentia aqui na terra, no coração. O mesmo sentimento que estava lá, o profeta transferia através ali das suas mensagens, suas profecias, e muitos choravam, se quebrantavam pela dor de ver o povo ali perecendo no pecado. Deus transferia isso. E nós temos essa transferência, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. Nós não choramos porque só vemos uma tristeza. Nós não choramos porque um parente nosso pereceu ou alguém próximo. Não. Ou quando faz parte da minha dor. Aconteceu algo que veio de encontro a mim, está dentro do círculo ali do meu convívio. Não. Nós choramos por todo tipo de tragédia que está no mundo. Por quê? Porque temos o sentimento de Deus. Lembrando que quando Deus criou os céus e a terra, tudo que ele criou foi bom para os benefícios dos seus filhos. E quando Deus vê os seus filhos se matando, seus filhos roubando um ao outro, morte em massa, doença, todo tipo de corrupção, há uma tristeza no coração de Deus, porque não foi para essa finalidade que ele fez o homem. E essa tristeza tem que estar dentro do nosso coração. Então, ser bem-aventurado aqueles que choram e ter essa característica de chorar, além de ser um privilégio, é despertado em nós também um senso de urgência, porque estamos enxergando nas mesmas lentes o olhar de Deus para os perdidos. É ter um quebrantamento profundo para que aquele que está de pé cuide para que não caia, porque eu posso também perder esse olhar. Porque, não é que eu estou olhando ali em massa as pessoas indo para o inferno que eu estou garantido, não. Há uma vigilância contínua de eu manter uma comunhão com Deus, continuar sendo pobre de espírito e buscar a Deus. E esse senso de responsabilidade, porque o tempo está passando e os perdidos estão indo para o inferno. Então há um senso de urgência pelos perdidos, ir por todo mundo e pregar o evangelho, pregar para eles. Há uma vigilância no que diz respeito a eu me manter, aquele que está de pé cuide para que não caia. Por quê? Porque eu posso também perder esse olhar e eu tenho que continuar sendo pobre de espírito, e há uma urgência de pregar a palavra. Por quê? Porque nós estamos aqui em 80 anos e tem uma eternidade nos esperando. E aí nós temos que pregar a palavra. Não somente para os que estão aqui, mas também para os que estão de fora, pregando a palavra do reino de Deus. Veja bem, olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1. Olha a nossa condição e a condição da humanidade. Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 1, que diz assim: Ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Nós estávamos mortos. Vivificar significa trazer a vida. Então nós estávamos mortos. Estávamos mortos como? O nosso estado, em ofensas e pecado. Em que noutro tempo, antes andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, dos espíritos que agora operam no filho da desobediência. Nós não somos mais desobedientes, nós lutamos para obedecer a Deus. Entre os quais, versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos nossos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Nós estávamos embutidos aqui nesse texto, mas ele nos vivificou. Versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor como nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar no século vindouro, eternidade, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Está aqui, está na Bíblia, meu amado. Havia uma condição de pecado nossa, nós lutamos, nossos olhos foram abertos, nós choramos pela situação, mas também tomamos atitudes. Assim como Neemias tomou atitude, assim como Daniel tomou atitude.
como Jesus tomou atitude. Não só choraram, mas foram de encontro ao problema, que estavam ali na sua cidade, no meio do povo. A pergunta que eu tenho que fazer para você, quando você olha a situação da sua igreja, quando você olha a situação da sua cidade, do Brasil, do mundo, o que você faz? Bom, se for no exterior, o que eu posso fazer é orar. Se tiver um missionário, eu posso enviar um recurso para ele lá pregar a palavra. Se for na minha cidade, dependendo dos eventos, eu posso evangelizar no hospital, na boca de fumo. Se for próximo da minha casa, também eu vou interceder, buscar. Se for na minha igreja, vou chamar os jovens, vou chamar o pastor para oração, vamos clamar, vamos ganhar no mundo espiritual, porque é uma batalha tremenda. Por quê? Porque os pecadores estão indo para o inferno. E muitas vezes é o seu parente, é o seu amigo, aquelas pessoas que você conviveram. E se você não tem esse olhar, e se você não chora, não se quebranta, se você é só aquele que vai para a presença de Deus para poder arrancar alguma coisa de Deus, uma casa, um casamento, um carro, sinceramente, você não está sensível à voz de Deus. Você ainda não entrou no primeira bem-aventurança, pobre de espírito, porque os pobres do espírito, eles manifestam o choro. Esse choro aqui que consegue, com seus olhos abertos, olhar o estado da nossa nação, do nosso mundo, e sabe abertamente que tudo que nós fazemos aqui, por mais que seja bom, passa muito rápido. É só 80 anos, se chegarmos a 80 anos, porque tem uma eternidade nos esperando. Existe um propósito, existe um chamamento para cada um de nós, e é ganharmos alma. E esse primeiro chamamento tem que brotar dentro de nós. Qual o efeito dele? É chorar pelos perdidos, é chorar pelos nossos parentes, é chorar para aqueles que os seus filhos estão indo para droga, o casamento destruído, as pessoas estão perecendo nos hospitais. Nós temos que sinalizar o reino de Deus. E esse choro, ele tem que sair do nosso quarto, da nossa igreja, tomar as nossas pernas, os nossos braços e colocar a mão no arado e pregar a palavra e falar do amor de Deus, porque o Espírito Santo de Deus só precisa de uma coisa, de alguém que fale, e ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, ele é poderoso. Deus, ele é poderoso. A primeira consolação que houve foi quando Jesus veio buscar a sua igreja. E a segunda consolação está escrito em Apocalipse. A primeira, quando ele veio, perdão, não buscar a igreja, desculpa. Ele veio à terra, a primeira consolação. Corrigindo, a primeira consolação. Isaías capítulo de número 40, Isaías capítulo de número 60. Ele veio para os que são seus, mas os seus receberam. Mas a todos quantos receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus. João capítulo 1, versículo de número 12. E a segunda consolação, Betinho, qual é a segunda consolação? Leia comigo aqui, ó. Comigo aqui. Vamos lá. O texto bíblico diz em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, que diz assim: E Deus limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vai haver um novo céu, uma nova terra, a noiva de Cristo vai estar preparada para o seu noivo, e nós vamos ver eternamente para ele, e Deus vai enxugar todas as lágrimas dos nossos olhos. Enquanto isso, nós vamos estar aqui chorando, pregando a palavra, falando do amor de Deus. Por quê? Porque ser pobre do Espírito, um dos frutos de ser pobre do Espírito é chorar. Chorar pelos perdidos, chorar pelos aqueles que estão perecendo. E não só chorar, mas sair de encontro a eles, pregando a palavra e falando do amor de Deus. Que Deus lhe abençoe tremendamente, que essa palavra venha enraizar no seu coração e que o Espírito Santo de Deus venha ser como um dínamo, te dando toda a força para que você possa colocar o seu dom em prática e pregar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra fez algum sentido para você. Dê um like, põe um comentário, ative ali o sininho. Nós estamos aí falando sobre bem-aventurança e no próximo vídeo nós também vamos falar sobre as bem-aventuranças para a glória de Deus. Amém? Se esse vídeo fez algum sentido, espalhe para outras pessoas. Vamos evangelizar o Brasil. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.